Olá, amigos do site Expert Jurídico. Eu sou André Prieto, professor de Direito Processual Civil. Estou trabalhando com vocês processo de execução. Mais precisamente, teoria geral da execução. E hoje daremos continuidade ao nosso tema liquidação de sentença. Liquidação de sentença, que nós já falamos na aula anterior, ela pode ser desenvolvida, ela pode ser realizada por meio de 3 técnicas processuais. E é isso que eu convido vocês para verem comigo nesta aula, ok? Bem, como eu disse na aula anterior, hoje, atualmente, nós podemos afirmar que subsistem aí 3 técnicas processuais para se realizar a liquidação de uma sentença. A primeira delas diz respeito à liquidação como sendo uma fase de um processo único, de um processo sincrético, um processo que tem múltiplos objetivos. Sendo um desses objetivos, a liquidação. Muito bem. A liquidação por arbitramento e a liquidação por artigos, que nós veremos mais adiante, atualmente por expressa disposição legal, ou seja, por expressa disposição no Código de Processo Civil, ali nos artigos 475-C e 475-E, elas devem ser buscadas numa fase específica do processo, que se abre com essa exclusiva finalidade. Sobre esse novo sistema de liquidação de sentença, nós podemos fazer aí algumas observações importantes, que nós reputamos relevantes para a compreensão da matéria. Primeira dessas observações, toda a disciplina a respeito dessa matéria, ela, com essa reforma legislativa que ocorreu, por meio da Lei 11.232/2005, toda essa disciplina a respeito dessa matéria, ela foi transferida, topologicamente, ela foi transferida do livro 2 do CPC, que cuida do processo de execução, para o livro 1, que cuida do processo de conhecimento. Isso revela, mais uma vez, que a liquidação, ela é uma fase do processo de conhecimento. Em razão disso, é que o legislador fez essa transferência, ou seja, topograficamente hoje, a liquidação de sentença ela está dentro do processo de conhecimento, para reforçar que ela é, hoje, como regra geral, uma mera fase desse processo. Uma segunda observação importante é que, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 475-A do CPC, o réu, do processo de conhecimento, ele será intimado do requerimento de liquidação de sentença na pessoa do seu advogado e não mais ele será citado, como constava no texto anterior, que dava a ideia de um novo processo. Só repetindo, então o réu, hoje, ele, quando é deflagrada a fase da liquidação de sentença, ele é intimado para se manifestar. Ele não é mais citado, como ocorria no texto anterior da lei. Ok? E ele é intimado na pessoa do seu advogado. Antigamente ele era citado, e essa citação se dava pessoalmente, para ele se manifestar a respeito da liquidação de sentença. Isso também reforça a ideia de que a liquidação hoje se dá como sendo uma mera fase do processo de conhecimento.
Não há mais citação, porque citação pressupõe um novo processo, uma nova relação processual. Certo? Uma terceira observação importante. De acordo com o artigo 475-A, parágrafo 1º do CPC, a liquidação, ela depende de um requerimento do interessado. Artigo 475-A, parágrafo 1º do CPC, prevê que a liquidação, ela depende de um requerimento, de um pedido do interessado. Fugindo, portanto, à regra geral que estabelece que o processo ele se dá por mero impulso oficial, né? O princípio geral do impulso oficial, que está lá no artigo 262, segunda parte do CPC. Certo? Essa é uma observação importante. A fase de liquidação de sentença, ela se iniciará por meio de uma solicitação expressa, de um requerimento. Ela não ocorrerá por um mero despacho do juiz, de ofício, ele impulsionando o andamento do processo. Não, dependerá sempre de um requerimento do interessado. Outra observação importante é que a liquidação, embora ela seja uma mera fase do procedimento, do processo de conhecimento, inicia-se por uma demanda que contém um objeto próprio a ser examinado pelo juiz mediante atividade desenvolvida em contraditório e uma nova consignação, e uma nova cognição. Ou seja, embora nós reconheçamos que hoje a liquidação de sentença se dá como sendo uma mera fase dentro do processo de conhecimento, essa atividade, ela inaugura uma nova atividade dentro do processo de conhecimento, uma nova atividade de cognição, de conhecimento, onde essa atividade ela será realizada assegurando-se sempre o contraditório. Então, não significa que o contraditório, ou a ampla defesa, ela não será prestigiada por se tratar de apenas uma nova fase. Inaugura-se essa fase assegurando-se aos interessados o contraditório. E o juiz terá que realizar uma nova atividade cognitiva, um novo conhecimento de uma matéria que talvez seja nova para ele também, conforme nós veremos adiante. Ainda outra observação importante. A decisão que encerra a fase de liquidação, ela é uma sentença. Importante isso. A decisão que encerra a fase de liquidação, ela é uma sentença. Uma vez que nessa fase há uma complementação pelo juiz do direito reconhecido em um provimento judicial anterior. Isso é importante. A decisão que encerra, que julga a fase de liquidação de sentença, também é uma sentença, porque, na verdade, é uma decisão judicial que vai complementar, que vai acrescentar alguma coisa a respeito daquilo que já foi decidido numa sentença anterior. Portanto, tem natureza jurídica de sentença a decisão que julga, que encerra essa fase de liquidação. Temos ainda também uma outra observação importante a respeito dessa técnica processual de liquidação, né? A liquidação fase. Embora o legislador ele trate esse provimento que nós denominamos de sentença, embora o legislador ele dê um tratamento a essa decisão como sendo realmente uma sentença, o legislador ele prevê que o recurso cabível para me questionar esta sentença é o agravo. Isso está lá no artigo
475H do CPC. Ou seja, o recurso que eu tenho para questionar essa decisão que julga a liquidação é o agravo, apesar disso ser uma sentença, apesar dessa decisão ter natureza jurídica de sentença. Na verdade, nós temos aí, portanto, uma exceção, a regra que estabelece que a apelação é o recurso para me atacar uma sentença. Certo? Então, na verdade, é uma opção legislativa, né? Isso já ocorreu em outras situações, né, em que o legislador já fez essa opção também, né? Um exemplo disso é a Lei 1060/50, a Lei da Assistência Judiciária, né? Onde ali decisões de interlocutória são atacadas por meio de apelação. Quer dizer, a princípio é um contrassenso tremendo, né? Um contrassenso jurídico tremendo. Foge totalmente aquilo que nós conhecemos a respeito da matéria, né? Decisão interlocutória, em regra, nós atacamos por meio do agravo. Na 1060/50, prevê lá a apelação como recurso para atacar decisões interlocutórias. Temos também aí a Lei 11.101/2005, a lei que trata da recuperação de empresas, onde prevê ali o recurso de agravo para atacar sentença, né? Então, na verdade, nós podemos dizer que isso é uma opção do legislador, uma opção meio esquisita aí para nós, que já temos bem em mente que decisão interlocutória se ataca com o agravo e sentença se ataca com o recurso de apelação. Mas, enfim, essa opção o legislador já fez nessas outras oportunidades que eu citei, nessas outras leis que eu citei, e isso não desnatura a natureza jurídica de sentença desse provimento judicial. Temos também uma outra observação a ser feita a respeito do agravo, né? Qual o tipo de agravo que é cabível para atacar essa sentença, né? Já que o legislador optou pelo agravo, como sendo o recurso adequado para me atacar essa sentença, qual é o tipo de agravo? Nós temos dois tipos de agravo, né? Temos o agravo de instrumento e o agravo retido. Para essa hipótese, o agravo é o agravo de instrumento, tá? Uma observação importante também, né? E por ser o agravo de instrumento, não há a possibilidade de o juiz se retratar, porque a partir do momento que o juiz profere uma sentença, né, não é mais possível ele modificá-la. Isso é uma regra que está lá no artigo 463 do CPC, onde prevê essa impossibilidade. Portanto, já que é sentença, o juiz ele só pode corrigir algum mero erro material, mas o mérito ele não pode mais mudar porque ele já cumpriu a sua função a partir do momento em que ele profere uma sentença. Ele já cumpriu, já esgotou a sua atividade jurisdicional dentro do processo. Muito bem. Falamos sobre fase de liquidação. Agora falaremos do processo de liquidação, do processo autônomo de liquidação. Bem, como eu disse anteriormente, apesar da Lei 11.232/2005, ela ter objetivado estabelecer a regra de que a liquidação de sentença ela deve operar-se como uma mera fase do processo, ou seja, o objetivo da Lei 11.232 foi de estabelecer como regra geral que a fase de liquidação é a regra geral para se proceder à liquidação de uma sentença. Nós não podemos dizer que esta lei ela acabou com a possibilidade de a liquidação ser buscada por meio de um processo autônomo. Ainda permanece o processo de liquidação para as seguintes hipóteses. Primeira hipótese, sentença penal condenatória transitada em julgado. Importante você anotar isso. Ainda permanece o processo autônomo de liquidação
para algumas hipóteses. A primeira delas, sentença penal condenatória transitada em julgado. Sentença penal condenatória transitada em julgado, ela pode, dependendo do conteúdo dela, ela pode ser um título executivo que pode ser executado no juízo civil. Só que antes de ela ser executada no juízo civil, há necessidade de se fazer a liquidação, de se apurar valores. E aí isso ocorrerá por meio de um processo autônomo de liquidação, que tramitará perante o juízo civil. Uma outra hipótese, sentença arbitral, não liquidada no juízo arbitral. Ok? Então, quando as partes que estão litigando optam pelo juízo arbitral, por um árbitro, essa sentença ela é título executivo. Às vezes, nela não se constará valores. E aí, para se executar ela, haverá necessidade de se liquidá-la. E essa liquidação se dará por meio de um processo autônomo. Uma terceira hipótese é a sentença estrangeira homologada pelo STJ. A sentença proferida no estrangeiro, por um juiz de um outro país, ela pode ter validade dentro do Brasil? Pode, desde que ela seja homologada, ou seja, desde que seja dado validade a ela. E essa validação é feita perante o Superior Tribunal de Justiça. E às vezes haverá necessidade desta sentença ela ser liquidada, a fim de se apurarem valores. E aí se fará essa liquidação por meio de um processo autônomo. E uma última hipótese é o acórdão proferido num processo de revisão criminal. A revisão criminal, né, seria a espécie de ação rescisória dentro do processo penal. O condenado, né, o réu, num processo crime, ele ajuiza a revisão criminal e aí ele obtém, por exemplo, uma decisão favorável que reconheça que ocorreu um erro por parte do judiciário na sua condenação. E aí ele pode querer uma indenização. E aí é possível que no acórdão da revisão criminal, o tribunal condene, por exemplo, o Estado a reparar o dano em face do erro que foi cometido contra ele. Ele poderá pegar este acórdão e executar, entrar com a ação de execução contra o Estado. Só que ele terá que liquidar, ele terá que apurar valores. E essa apuração de valores se dará por meio de um processo autônomo de liquidação. Então essas seriam as hipóteses em que nós faríamos uso dessa técnica de liquidação, que é o processo autônomo. Então aplica-se aí, por analogia, todo o regramento previsto para a liquidação fase, né, que é aquela prevista no livro 2 do CPC. Mas, nessas hipóteses, sempre haverá necessidade de se instaurar um processo autônomo, ou seja, haverá aí, portanto, uma nova relação jurídica processual. Será necessário a citação do demandado, né, e não a mera intimação, como ocorre na liquidação fase, né? Então, aí, nesse caso específico, quando houver um processo autônomo onde se realizará essa liquidação, o demandado, a parte contrária, ela será citada e não meramente intimada, conforme previsão lá do 475A, parágrafo 1º do CPC. Muito bem. E agora, para nós finalizarmos aqui as três técnicas, vamos falar sobre a liquidação incidental, né? A liquidação incidental. Bem, além da liquidação como fase, né, que é a inovação trazida pela Lei 11.232/2005, e
da subsistência, naquelas situações muito especiais do processo autônomo de liquidação, remanesce ainda a chamada liquidação incidental. O que é a liquidação incidental? Bem, incidental, como o próprio nome diz, como um incidente, né, dentro do processo. Ela ocorre como um incidente dentro de um processo, no caso do processo de execução. Então, isso é possível? Ainda é possível. De acordo com o ministro Teori Zavascki, né, que atualmente está lá no Supremo Tribunal Federal, em sua obra Comentários ao Código de Processo Civil, da editora RT, editora Revista dos Tribunais, essa liquidação incidental ela poderá ocorrer em 3 situações. Na execução, primeira delas, na execução por quantia certa, quando houver necessidade de atualizar o valor devido, defasado pelo decurso do tempo ou por qualquer outra razão no curso do processo. Né? Por exemplo, pagamento parcial. Pagamento parcial. Né? Se promoveu a execução, enfim, processo de execução durando aí alguns meses, às vezes até alguns anos, o processo está tramitando. No curso desse processo, lá na frente, se detecta que o valor já está defasado. O valor já está defasado. Aí há necessidade de se atualizar esse valor. E aí se instaura o processo incidental, se instaura essa liquidação incidental dentro desse processo de execução para se atualizar esses valores. Se apresenta aí uma nova planilha, um novo cálculo, atualizando aqueles valores para se dar prosseguimento à execução. Ou pagamento parcial, ou seja, no curso da execução, o credor recebeu aí parte já dessa dívida, né? E aí, se instaura um incidente dentro do processo de execução para se atualizar isso, né? Ou seja, para haver o abatimento já do que foi feito a título de pagamento pelo devedor, para se dar prosseguimento à execução. Então, essa seria uma primeira hipótese que é citada pelo Teori Zavascki. Segunda situação, que ele cita também nessa sua obra, nesses seus comentários ao Código de Processo Civil. Na execução para entrega de coisa ou de obrigação de fazer ou de não fazer, quando o cumprimento da prestação específica for inviabilizado. Transforma-se o objeto da execução em perdas e danos. Então, essa situação é uma situação também interessante, né? Se busca desde o início uma execução cujo objeto é um objeto específico, né? Um fazer, um não fazer, ou a entrega de alguma coisa. Só que, enfim, por motivos outros, esse objeto ele se torna impossível o seu cumprimento. Como fica o credor nessa hipótese? Bem, o credor, a única solução para ele é transformar isso em valores, né? Em perdas e danos. E aí se instaura o incidente onde vai se liquidar, onde vai se apurar esses valores, as perdas e danos. E aí a execução, ele receberá a prestação em pecúnia, em dinheiro, e não mais receberá a tutela específica executiva que ele estava buscando. E aí se faz essa apuração por meio de um incidente dentro do processo de execução. E a outra situação seria na execução para entrega de coisa, né, para se apurar o valor das benfeitorias indenizáveis feitas pelo devedor ou feita por terceiro. É uma situação também bastante comum, né, de ocorrer. Processo de execução, há necessidade de se entregar aí alguma coisa, a prestação, o objeto da prestação consiste na entrega, por exemplo, de um imóvel, só que o devedor, ele, por ser um devedor de boa fé,
ele acabou realizando aí algumas benfeitorias no imóvel. Por se tratar de um devedor de boa-fé, ele tem direito de ser indenizado por essas benfeitorias, por esses acréscimos que ele fez ao bem, ao objeto. E aí, para se apurar qual seria o valor dessa indenização dentro do processo de execução, até porque ele poderá fazer uso do direito de retenção, ele poderá permanecer com a coisa até ele ser indenizado, e só após a indenização é que ele deverá entregar a coisa para o credor. Então, para se apurar o valor dessa indenização, isso se fará dentro do processo de execução por um mero incidente processual. Então, essas seriam, portanto, as hipóteses, né, as 3 hipóteses aí citadas pelo Teori Zavascki, em que a liquidação ela ocorrerá como um incidente da fase executiva do processo. E sendo a decisão que resolve esse incidente uma decisão interlocutória, o recurso cabível aí será o agravo. Ok? Então essas seriam, portanto, aí as 3 técnicas processuais de liquidação de sentença. Primeira delas, regra geral, liquidação como uma fase do processo de conhecimento. Segunda, liquidação como um processo autônomo. Isso só ocorrerá em situações muito especiais, que é aquelas situações que eu citei anteriormente, né? Ou seja, são processos que são títulos que foram formados em processos diversos, títulos esses que precisam para poderem ser executados, precisam ser liquidados, ou seja, precisa apurar valores. E aí se faz por meio de um processo autônomo. E a última técnica processual é a liquidação como um mero incidente dentro do processo de execução. E aí isso será possível, isso deverá ocorrer nessas 3 situações aí que eu mencionei para vocês, citadas pelo Teori Zavascki na sua obra Comentários ao Código de Processo Civil. Ok? Então era isso.